Oi, turma. Vamos para a aula 4, então? Nós vamos falar de um conteúdo muito fácil que a gente já introduziu, então, que é os números inteiros. A ideia é vocês compreender o que é os números inteiros, tá? Sem uma conta ainda, sem um cálculo específico. Então, vamos lá retomar números inteiros. Recordando, então, o que são os conjuntos dos números inteiros? Que números são esses? São os números positivos e negativos, sem vírgula, tipos naturais, tá? Não pode ter vírgula, não pode ser fração, não pode ser número, vírgula é número decimal, né? Não pode ser raiz, certo? E tem que ser o número normal, aquele com os algarismos que nós temos do 0 até o 9, sem vírgula. O que mais que eu posso dizer desse conjunto? Que eles são os números naturais e o seu oposto. O que é o oposto do natural? O natural é positivo e o oposto positivo é o negativo. Então, a gente diz que é os números naturais e seu oposto, ou simétrico também conhecido, tá? O símbolo do conjunto inteiro é o Z. Então, ao invés de falar números inteiros, se eu colocar esse Zzão grande aqui, duplo, ele é chamado de números inteiros, é o símbolo dos números inteiros, tá? Que mais? Eu posso dividir esse Z em 3 partes. Eu posso pedir só os inteiros positivo, que tem o Z mais. Eu posso dividir ele em Z menos, que é só os números negativos, tá? Quando eu falar nesses dois casos aqui, ó, o zero vai também. Por quê? O zero não é nem positivo e nem negativo, ele é neutro, ele não tem sinal, tá? O que mais que eu posso me dar por conta aqui? Ah, aqui tem esse Z asterisco aqui, ó. Esse Z asterisco, ele exclui o zero. Vai os números positivos e negativos, mas o zero não vai no meu conjunto, tá? Então, eu posso abrir ele em 3 partes. Onde que é empregado? Onde é que a gente mais vê? Nos valores monetários, débito, crédito, saldo, né? Essa parte assim. E também em temperatura no nosso dia a dia, 3 graus, menos 1 grau e assim vai indo. E em outras também, outras partes também. E a reta numérica dele fica mais ou menos exposta dessa forma. O zero é elemento neutro, toda a reta a gente chama de número inteiro, tá? O Z negativo fica para essa direção, do zero para cá, para trás, como a gente diz, né? Para o início da linha. E ele é representado pelo infinito negativo. Assim como o Z+, ó, ele vai do zero para frente da linha e é representado pelo infinito positivo, tá? Já vem com uma explicaçãozinha. Vamos falar um pouquinho sobre a leitura, que é bem importante. A leitura tem a ver com como é que eu represento ele matematicamente, tá? Bom, usamos duas formas. Eu posso falar o número e mais a palavra negativo, ou posso falar menos e mais o número, tá? Assim também no positivo, é o número e o positivo, a palavra positivo, ou o mais e o número, tá? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. O que nós temos que cuidar? Que primeiro sempre vem o sinal, tá? E depois o número. Sempre o símbolo matemático fica desta forma. Então, esse menos pertence pro 6, certo? Então, como é que eu leria isso aqui? Eu poderia ler de duas formas. Eu posso dizer 6 negativo, tá? Ou menos 6, certo? Eu posso ler dessas duas formas. Quando vai para matemática, o símbolo matemático sempre vai ficar essa representação, só tem uma. O menos primeiro, depois o 6. Aqui coloquei um positivo, também tem duas formas de lermos. 8, positivo, ou mais 8. Tá? Então, existem essas duas formas de lermos, mas para representar, sempre primeiro o sinal, depois o número, tá? Tem que cuidar isso daí. Porque se eu tivesse, por exemplo, aqui, vou colocar nesse cantinho, menos 6 mais 8. Então, pensa bem, esse mais não pertence para o 6. Esse mais pertence para o 8, tá? Porque ele está na frente do 8.
antes do 8, então ele pertence para o 8, tá certo? Ele vem antes do 8, então ele pertence para o 8. Esse menos pertence para o 6, porque vem antes do 6. Então, não podemos esquecer disso, porque tem alunos que chegam lá no ensino médio e não sabem a localização desse menos. Então, eles ficam colocando esse valor como se fosse mais 6, 6 mais 8, daí dá errado. Então, o sinal fica sempre na frente do número, tá? Antes do número, certo? Vamos para os exemplos. Antes não coube no meu quadro anterior, mas a gente tem que cuidar uma coisa aqui, ó. O sinal, então, do mais no primeiro valor não precisa aparecer. O que significa isso? Que quando um número estiver sozinho e não tiver sinal nenhum, ele sempre é positivo, tá? Sempre vai ser positivo. Então, eu posso colocar só o 8 ou mais 8, eles são iguais. Não há necessidade de aparecer esse mais aqui. Mas se eu colocar, tá certo também, tá? Então, olha aqui o exemplo da leitura. Eu tenho só o 15. O que o 15 é? Ele é positivo ou negativo? Se ele não tem sinal, ele é positivo. Então, eu digo 15 positivo, tá? Agora, o menos é obrigado a aparecer sempre. Para indicar que o número é negativo, ele tem que aparecer. Então, aqui está aparecendo, ó, menos 20. Então, é 20 negativo. Certo? Então, temos só que cuidar isso. Então, quando é positivo, não é obrigado. Se tiver um número solteirinho, assim, sem nenhuma operação junto, ou ele é o primeiro número da operação, se não tiver sinal, ele é mais, tá? Também aplicado em temperatura, quando a temperatura é aplicada abaixo de zero ou acima de zero. Quando for abaixo de zero, é negativo. Então, olha, 13 graus abaixo de zero. Então, é menos, abaixo de zero é menos 13 graus, tá? Então, é como se eu fosse fazer uma linha, ó. Tá aqui o meu zero, tá certo? Para cima é o positivo e para baixo é o negativo, por lógica, tá? Acima e abaixo. Abaixo é negativo e acima é positivo. Então, se eu colocasse aqui acima de 0 grau, de zero, então eu colocaria, se fosse 15 graus aqui, 15 graus acima de zero, eu vou colocar aqui mais 15. Então, a temperatura é aplicada com abaixo de zero e acima de zero, tá? Voltei aqui, então, com mais uns exemplos. No valor monetário, nós vamos usar a palavra débito e crédito, tá? O débito é quando tá saindo da tua conta, tá certo? Você fez um depósito para alguém, tá certo? E o crédito é quando entra na tua conta. Então, quando a gente põe um crédito no celular, significa que eu consigo fazer ligação, porque agora eu tenho valores. E a representação é em cima disso. Então, ó, fiz um crédito de 30 reais. Então, crédito é mais. Então, vou botar mais 30. Fiz um débito de 55. Então, é menos 55. Então, ele é usado nessa forma, tá? Débito e crédito. Onde mais a gente usa bastante também é nas retas, tá? Porque usa o raciocínio lógico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O ponto A, então ele tá falando deste pontinho A, tem a imagem no número. Qual é o número que representa o 2 nessa reta? Representa o A nesta reta. É o menos 2. Costume dar resposta, né, turma? Continua mesmo. Então, tá ali. Então, o ponto A tem a imagem de menos 2. O número 2, positivo, não tem sinal, significa que é o positivo. É a abscissa do ponto, é o número do ponto B. Ó, porque ele não pôs sinal nele, então ele é o positivo. Olhando o 2 positivo aqui é o B. Também posso colocar assim, ó, fazer duas interpretações. Eu poderia par, ímpar, primo, tá? Eu posso usar todas essas palavras. Eu usei a palavra neutro. O número tal é neutro. E tem abscissa no ponto que eu vou ter que descobrir. Qual é desses números que é neutro, que não tem sinal? É o zero. Então, aqui vai ser o zero. E ele tem, qual é a abscissa dele? Qual é o ponto dele? É o C. Então, eu posso cobrar dessa forma também para a gente poder pensar um pouquinho, tá? Vamos fazer outro exemplo. Como raciocínio, também eu posso cobrar desta forma aqui, olha. Nós vamos ter que saber um pouco mais de conhecimento.
nós temos que saber as palavras já aprendidas em matemática e trabalhar um pouco com o conjunto, tá? Então, escreva, ó, tá aqui a reta, usei a mesma reta anterior. Escreva o conjunto A, então eu tenho que fazer um conjunto A. Vai ser igual, vou abrir um parênteses, o conjunto é escrito entre parênteses. Escreva o conjunto A, que tá aqui, com números ímpares, tá? Mas olha, nós temos números ímpares para cá e temos ímpares para lá. Então, vamos definir que tipo de ímpares ele quer. Ele quer os ímpares positivos. Então, só vai o 1 e o 3. O 1, ponto e vírgula, e o 3. Esse é o meu conjunto A, porque ele quer o ímpar positivo. Ímpar positivo. Olha o conjunto B. O conjunto B que ele quer, então vamos escrever o conjunto B. Deu o conjunto B sendo os 3 primeiros, então os 3 primeiros números negativos. Então ele quer os números negativos para cá. Quais são os 3 primeiros negativos? Menos 1, o 2 e o 3. O 0 não é negativo, porque não tem sinal, tá? Então vai lá, os meus 3 primeiros números negativos é o menos 1, menos 2 e o menos 3. Então, tem que cuidar qual é a característica que ele está dando, tá? Determine o conjunto C, vou colocar aqui o conjunto C, com os números pares, então, que é os números pares, não negativo. O que significa esse não negativo? Que ele quer os positivos. Então, olha, você vê, ele está falando uma palavra que duas palavras para indicar outra. Não negativo, ele quer dizer que ele quer os positivos. Quais são os números positivos pares? Eu só tenho o número 2 aqui, tá? Certo? Aqui eu vou poder pôr o 0, porque ele também forma um número par, tá? Ele também ajuda a formar. Então, tá aí a minha explicação das retas. Já vem com outro. Para encerrar, então, eu trouxe aqui 2 últimos exemplos. Coloque os números no diagrama. Diagramas são a circunferência, como já aprendemos lá, em conjuntos, tá? Bom, eu quero o Z mais e o Z menos e mais. Então, aqui eu tenho que botar o Z menos. Então, aqui vai ter menos 1 e o menos o 4. O 6 é mais, então ele vai aqui. O 8 não tem sinal, também significa que ele é mais. E o 4 também é mais. E quem vai aqui no meio? O elemento neutro, que ele não é nem mais e nem menos, que aqui no meio vai o 0. Pronto. Bem facilzinho, tá? E aqui pede para representar. Vamos dar uma olhadinha como é que eu represento isso. Olhem para vocês como é fácil. Eu dei esses números e dei uma reta. E eu quero que coloquem esses números aqui. Aonde vai o menos 5? Eu já dei o menos 1 como referência. Então, eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o menos 5 vai aqui. Onde vai o menos 2? Ele vai 1 depois do 1. 1 para trás do 1. Então, menos 1, menos 2. Lembrando que vai aumentar para o infinito aqui, para esse lado, tá? Onde vai o 1? Bom, se aqui é o menos 1, então aqui é o 0, que é neutro. Para frente do 0 é o 1. E o 4? Eu vou continuar contando. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, então aqui é o 4. Então, tem que cuidar quem que a gente está dando como referência. A partir dessa referência, eu tenho que colocar esses valores assim, tá? Até a próxima aula.